Muito bem, olá amigo, olá amiga do curso Silvio Sandi, portal Silvio Sandi. Você está com Márcio Antônio Rocha e eu estarei com você nessa caminhada rumo à Receita Federal do Brasil, aqui na disciplina Legislação Tributária ou parte da disciplina Legislação Tributária. Nós vamos tratar aqui do nosso glorioso e simpático Imposto de Renda, em duas partes. Primeira parte, imposto de renda pessoa física, e na segunda parte do curso, o nosso imposto de renda pessoa jurídica. Matéria super importante para você. Lá, junto com o direito tributário, você tem todo esse aspecto tributário pertinente à legislação tributária específica de dois impostos, o IPI e o que vamos tratar aqui, o imposto de renda, seja o pessoa física, seja o pessoa jurídica. A base aqui, o regulamento do imposto de renda, o decreto 3.000. Além disso, toda a jurisprudência pertinente para que não fiquemos aqui, nem eu nem você, naquela mera leitura de artigos de regulamento. Já vi esse filme antes. Então vamos sempre que possível preencher com doutrina, preencher com jurisprudência e com questões de prova pertinentes a este ou aquele assunto. Vamos procurar, portanto, fazer um curso teórico, mas sem perder de foco o que é que as bancas, ou o que é que a ESAF pelo menos cobrava, né, com relação a essa disciplina. Fechou? Muito bem. Na primeira parte de imposto na pessoa física, nós, na verdade, faremos uma introdução a respeito do próprio imposto de renda. Em que parâmetro? Constituição Federal e Código Tributário Nacional. Então vamos ver quais são as normas gerais, os aspectos constitucionais, melhor dizendo, envolvendo o imposto de renda, Constituição Federal, princípios constitucionais tributários envolvendo o imposto de renda, imunidades envolvendo o imposto de renda e depois as normas gerais acerca do imposto de renda colocadas pelo Código Tributário Nacional. Então, depois que fizermos esse apanhado geral envolvendo Constituição Federal, Código Tributário Nacional, aí sim nós mergulharemos no regulamento do imposto de renda, como disse na primeira parte, imposto de renda pessoa física. Valeu? Dito isso, vamos ver o que temos por aqui. Olha aí, legislação tributária, imposto de renda pessoa física e, naquela prometida abordagem inicial, a competência federal para o imposto de renda. Artigo 153 da Constituição, no seu inciso 3º. Portanto, indiscutível, inquestionável competência da União para instituir o imposto de renda, base 153, inciso 3º, portanto. Mas aqui mesmo no artigo 153, não perca de vista o parágrafo 2º. O parágrafo 2º aborda o imposto previsto no inciso 3º, e o imposto previsto no inciso 3º é o nosso glorioso imposto de renda. Nele, você tem que prestar atenção nesses 3 critérios que caem muito em prova. O imposto de renda será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade na forma da lei. Mantra: generosidade, universalidade e progressividade na forma da lei. Generalidade é no sentido de que o imposto de renda alcança, atinge todas as pessoas, físicas ou jurídicas. Todas as pessoas, claro que ressalvadas as situações de imunidade, isenções, mas no geral o imposto de renda atinge todas as pessoas. Esse é o intuito do critério generalidade. Com relação à universalidade, o imposto de renda atinge, alcança todo o universo de rendimentos, todo o universo de rendas e proventos de qualquer natureza. Portanto, generalidade se refere às pessoas, todo o universo de pessoas, enquanto que a universalidade se refere a todo o universo de rendas e proventos. E o terceiro critério
é o critério da progressividade, que na verdade é um grande instrumento para a aplicação do princípio da capacidade contributiva. Princípio da capacidade contributiva previsto no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, esse critério da progressividade, na verdade, é um instrumento, um dos dois grandes conjuntos de instrumentos para a aplicação do princípio da capacidade contributiva. O primeiro é esse, a progressividade das alíquotas, enquanto que o segundo bloco de instrumentos é o bloco das deduções. Então, a progressividade das alíquotas e as deduções formam os dois grandes instrumentos para aplicação, para operacionalização do princípio da capacidade contributiva, previsto no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. E o imposto de renda é um belíssimo exemplo da aplicação desses dois instrumentos. Tanto a progressividade das alíquotas, você tem aquelas faixas, né? Na medida em que a base de cálculo vai aumentando, você tem faixas de alíquotas. A primeira faixa de rendimentos isentos e não tributáveis, depois uma segunda faixa, a terceira faixa, enfim, veremos. Mas além da progressividade das alíquotas, o outro instrumento, que são as deduções, também muito fortemente presentes no imposto de renda, especialmente no imposto de renda da pessoa física, né? Com aquelas deduções mensais, como a contribuição previdenciária, como a pensão alimentícia, e as deduções anuais, aquelas que só são feitas por ocasião da declaração de ajustes do imposto de renda, deduções anuais como as despesas médicas e as despesas com educação. Então, se tem um imposto que espelha, que exemplifica muito bem esses dois instrumentos do princípio da capacidade contributiva, quais sejam a progressividade das alíquotas e as deduções, se tem um imposto que expressa isso muito bem, é o nosso glorioso imposto de renda. Ok? Então, artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1º, critérios que você, numa prova, não pode esquecer. Generalidade, atingindo todas as pessoas. Universalidade, atingindo todo o universo de rendas e proventos. E o critério da progressividade é o nosso grande instrumento da aplicação, para a aplicação do princípio da capacidade contributiva. Joia? Muito bem, então não perca de vista o 153 e o seu parágrafo 2º abordando o imposto de renda. Muito bem. A partir daqui, já dá para a gente partir para verificar, não é exatamente uma revisão das limitações constitucionais ao poder tributar, mas faremos uma correlação entre princípios constitucionais tributários e imunidades e suas relações com o imposto de renda. Seja porque o imposto de renda tem uma forte relação com aquele princípio, com aquela imunidade, seja porque o imposto de renda pode se enquadrar como uma exceção àquele princípio ou uma exceção àquela imunidade. Então, é uma abordagem essencial, preliminar àquela que faremos lá no regulamento do imposto de renda, mas é importante para você. Tipo do tema que pode cair lá em direito tributário e pode cair aqui na disciplina legislação tributária. Muito bem. Logo aqui no artigo 150, inciso 1º, nós temos o princípio constitucional da legalidade. Princípio da legalidade, que diz que um tributo só pode ser exigido no sentido de instituído ou aumentado, um tributo só pode ser instituído ou majorado mediante lei. Esse princípio se aplica em sua plenitude ao imposto de renda. O imposto de renda, portanto, não está no seleto rol de tributos que são exceções ou ressalvas ao princípio da legalidade, pelo menos no tocante a aumentar, a majorar.
Deixa eu puxar uma telinha aqui rápida. Mas nós temos um pequeno pacote com relação ao princípio da legalidade. Um pequeno pacote de exceções ou ressalvas. E o imposto de renda não está entre eles. Nós temos o II, o IE, o IPI e o IOF, ressalvas que estão no 153, parágrafo 1º da Constituição. Depois nos aparece a CID combustíveis, porque ela tem suas alíquotas fixadas por convênios, portanto a alíquota não é fixada por lei, é fixada por convênio. Essa previsão está no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º. E temos o nosso glorioso... Aqui eu fiz uma pequena inversão, né? Eu coloquei CID combustíveis e coloquei o artigo referente a quem eu vou abordar aqui. Espera aí que eu vou ajustar isso. CID combustíveis tem suas alíquotas reduzidas e restabelecidas por ato do Poder Executivo, 177, parágrafo 4º, inciso 1º. E, agora sim, o ICMS monofásico, com base no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º, ele tem suas alíquotas fixadas por convênios. Então vamos lá, organizando isso aqui. O primeiro quarteto, II, IE, IPI e IOF, tem suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo, respeitados os limites e condições estabelecidos em Lei 153, parágrafo 1º. CID combustíveis pode ter suas alíquotas reduzidas e restabelecidas, mero restabelecimento da alíquota por ato do Poder Executivo, 177, parágrafo 4º, inciso 1º, e o ICMS monofásico tem suas alíquotas fixadas por convênios. Essas as ressalvas à legalidade, e o imposto de renda não se encontra aqui, ok? Muito bem, de quebra, uma pequena revisão lá de direito tributário. Vamos voltar à nossa abordagem na Constituição. Muito bem. Princípio da legalidade, portanto, o imposto de renda deve seguir fielmente, ele não é ressalva, não é exceção. Depois aparece aqui, no 150, inciso 2º, o princípio da isonomia. Princípio da isonomia, que se aplica a todos os tributos. E o imposto de renda também não é exceção, também não é ressalva. Ou seja, tratamento igual para os iguais, tratamento desigual para os desiguais. O princípio não é absoluto, ele não quer dizer que todos devam ter o mesmo tratamento. Mas ele quer dizer que todos que estejam numa mesma situação devem ter o mesmo tratamento. E isso se aplica também ao imposto de renda. Aí, no 145, parágrafo 1º, o princípio da capacidade contributiva. E como eu tinha adiantado para você, esse princípio, exatamente por causa dos seus dois grandes instrumentos, que são a progressividade das alíquotas e as deduções, o imposto de renda é um belíssimo exemplo para você visualizar a aplicação desse princípio. Ou seja, quem pode mais, paga mais. Notem que o dispositivo literalmente faz alusão a impostos, né? Embora a doutrina estenda esse princípio a todos os tributos, salvo as taxas, por força do parágrafo único do artigo 77 do CTN, mas a jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal, já admitiu até para as taxas. Mas, inegavelmente, para o imposto de renda, não há dúvida, ele está aqui dentro, tem que observar, atender ao princípio da capacidade contributiva e atende em plenitude, tanto no tocante ao critério da progressividade das alíquotas, na medida em que a base de cálculo vai aumentando, quanto no tocante à aplicação de diversas deduções, como veremos aqui no decorrer do nosso glorioso curso. Muito bem. Seguindo,
No artigo 150, inciso 3º, 3 importantíssimos princípios. Na linha A, o princípio da irretroatividade. Irretroatividade. Na linha B, o princípio da anterioridade. E na linha C, a nossa gloriosa noventena. Anterioridade nonagesimal, anterioridade mitigada, anterioridade mínima de 90 dias. Com relação à linha A, o princípio da irretroatividade, como ela se refere à lei que está instituindo ou majorando, essa lei nunca pode retroagir. Com relação à lei que está instituindo ou majorando, realmente não há exceções. Toda lei tributária que estiver instituindo ou majorando, ela não pode contemplar fatos geradores que ocorreram anteriormente. E não há exceções quanto a isso. Ou seja, o imposto de renda também obedece ao princípio da retroatividade. No que pese um comentário que farei acerca de uma súmula do Supremo Tribunal Federal daqui a talvez uma tela. Muito bem. O princípio da anterioridade, quando uma lei é publicada, instituindo ou majorando um tributo, a cobrança só poderá ocorrer no exercício seguinte. Portanto, isso só terá eficácia, como entendeu o Supremo Tribunal Federal, no exercício seguinte. Mas, além de ser no exercício seguinte, tem que ser respeitado com base na linha C, com base na noventena, portanto, tem que ser respeitado um intervalo mínimo de 90 dias, entre a data da publicação da lei e a data em que se pretende cobrar o tributo. Você já sabe, ou é bom que eu registre aqui, que segundo o Supremo Tribunal Federal, as alíneas A, B e C, especialmente as alíneas B e C, princípios da anterioridade e da noventena, se referem à eficácia. Então, anterioridade e noventena se referem à eficácia da lei e não à vigência. O Supremo Tribunal Federal já definiu isso. Muito bem. E aqui temos um detalhe. O imposto de renda não é exceção à anterioridade. Uma lei publicada instituindo ou majorando o imposto de renda, instituindo em termos teóricos, né, majorando o imposto de renda, a cobrança vai ter que aguardar o exercício seguinte. Mas o imposto de renda, e aí um detalhe importantíssimo em termos de prova, o imposto de renda é exceção à noventena, é exceção à anterioridade nonagesimal, isso é importante. Deixa eu ver aqui na tela seguinte, olha aí, você encontra um grande lote de exceções à anterioridade nesse artigo 150, parágrafo 1º, um grande lote de exceções à anterioridade, quase todas. Ficam faltando apenas 3 exceções à anterioridade que estão em outros dispositivos constitucionais. Mas todas as exceções à noventena, todas estão nesse 150, parágrafo 1º. E o imposto de renda está incluído nelas. Repare, a primeira parte faz uma alusão ao princípio da anterioridade. 150, terceiro B. E não se aplica aos empréstimos compulsórios instituídos em face de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, 148, inciso 1º. Ao 153, primeiro, II, segundo, IE, quarto, IPI, quinto, IOF, e ao 154, segundo, imposto extraordinário de guerra. Então, o imposto de renda não foi listado aqui. Portanto, o imposto de renda não é exceção à anterioridade. Mas, depois do ponto e vírgula aqui, nós temos a vedação do 150, inciso 3º, a linha C, agora sim a noventena. E aqui temos exceções à noventena. Os mesmos empréstimos compulsórios instituídos em face de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. E naquele quarteto em que geralmente temos II, IE, IPI e IOF, nós temos o imposto de renda substituindo o IPI. Então o IPI é exceção à anterioridade, mas não é exceção à noventena. Já o imposto de renda respeita a anterioridade, mas, olha ele aqui, 153, inciso 3º,
o imposto de renda é exceção à noventena. Cuidado com isso. Joia? Completando as exceções à noventena, 154 segundo, o imposto extraordinário de guerra, e base de cálculo do 155 terceiro, IPVA, e 156 primeiro, IPTU. Qualquer alteração na base de cálculo do IPVA ou do IPTU será exceção à noventena. Portanto, voltando ao trio, o imposto de renda respeita a irretroatividade, como todos os tributos no tocante a instituir ou majorar. O imposto de renda respeita a anterioridade do exercício seguinte, não é exceção, portanto, mas o imposto de renda é exceção à noventena. O imposto de renda não precisa aguardar aquele intervalo mínimo de 90 dias. Então, a lei publicada em dezembro, majorando o imposto de renda, ela já vai poder ser aplicada ao ano calendário seguinte na sua plenitude. Ou seja, ela já vai ter eficácia a partir de 1º de janeiro seguinte e vai poder, aquela nova alíquota, aquela nova tabela do imposto de renda vai poder ser aplicada no ano calendário cheio seguinte, sem precisar aguardar uma noventena. Imagine uma lei aumentando o imposto de renda em dezembro, se ela precisasse respeitar a noventena, você teria que contar 90 dias a partir daquela data em dezembro, e aí você teria o ano calendário seguinte quebrado, né? O período inicial baseado na tabela anterior e o período pós-observância da noventena, observando a tabela nova, ok? Por isso, e não é o caso, portanto, por isso, o imposto de renda é exceção à noventena. Foi aumentado ali em dezembro, 31 de dezembro já vale a partir de amanhã, 1º de janeiro. E aí vai valer para o ano calendário todo, tranquilamente. Mas, eu coloquei aqui, existe uma problemática súmula do Supremo Tribunal Federal envolvendo, de certa forma, esses 3 princípios, irretroatividade, anterioridade e de passagem à noventena. É a súmula, a famosa súmula 584 do Supremo Tribunal Federal. Segundo essa súmula, se uma lei estiver vigente no exercício em que é apresentada a declaração de ajustes, ela vai ser aplicada ao ano base anterior. Então, reparem, a declaração de ajustes é feita em março e em abril. Então, segundo essa súmula 584, se uma lei estivesse em vigor, entrasse em vigor em janeiro, fevereiro, portanto, antes de março e abril, antes da declaração, se ela estivesse em vigor, então a declaração vai ser feita com base naquela nova lei. Então, se for uma lei que trouxe uma nova tabela do imposto de renda, portanto, novas alíquotas para o imposto de renda, mas foi publicada, entrou em vigência em fevereiro, março, em janeiro, fevereiro, já se aplicaria aquela declaração de março e abril. Só tem um probleminha. Aquela declaração de ajustes feita em março e abril, ela se refere ao ano calendário anterior. E com isso, nós temos o seguinte imbróglio. Imagine uma lei aumentando o imposto de renda e que tem entrado em vigor em janeiro, e que entra em vigor em janeiro de 2019. Entra em vigor em janeiro de 2019. A súmula usa a expressão vigor, vigência, vigente, mas o Supremo depois já abordou que, na verdade, estaríamos falando em eficácia. Mas digamos que a lei tivesse entrado em vigência em janeiro de 2019. Opa, se ela está em vigor, se ela está vigente em janeiro de 2019, quando chegar o período da declaração do imposto de renda do ano calendário 2018, e esse período da declaração é lá em março e abril de 2019, como essa lei estaria vigente em janeiro de 2019, já seria essa lei a que seria utilizada para efeitos da declaração do imposto de renda em março e abril. Só que essa lei, que estaria vigente em janeiro, ao ser utilizada na declaração que será feita em março e abril, temos que lembrar a todos, ao mundo, ao universo,
que essa declaração se refere ao ano base 2018. Então teríamos uma estranhíssima situação em que algo que entrou em vigor em janeiro de 2019 poderia se aplicar a fatos geradores que ocorreram em 2018. Então, vamos lá. O princípio da anterioridade poderia até estar sendo respeitado. Aquela lei foi publicada no dia 15 de dezembro de 2018 e passou a ter eficácia em 1º de janeiro de 2019. Beleza. A anterioridade foi respeitada. Mas, se essa lei passou a ter eficácia em 1º de janeiro de 2019, ano da declaração do imposto de renda referente ao ano base 2018. Mas se essa lei passou a ter eficácia em 1º de janeiro de 2019 e ela se refere à declaração em março e abril de 2019, se refere ao exercício 2018, ora, se essa lei entrou em vigor ou teve eficácia em 1º de janeiro de 2019 e vai contemplar o ano calendário 2018, isso estaria flagrantemente atingindo, se chocando com o princípio da irretroatividade. Tá bem, essa lei até respeitou a anterioridade, foi publicada em dezembro, mas só teve eficácia em janeiro do ano que vem, janeiro de 2019, melhor dizendo. Mas ao ter eficácia em janeiro e poder ser aplicada a uma declaração que vai ser feita em março e abril, mas essa declaração se refere a rendimentos obtidos no ano calendário anterior, ora, uma lei não pode estar vigente, ter eficácia e se aplicar a fatos geradores que ocorreram antes, porque isso seria um atentado ao princípio da irretroatividade. E essa súmula permite isso. Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração. Mas o exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração é o exercício seguinte ao do ano base, ao do ano calendário. E aí teríamos esse sério problema da lei entrar em vigor, da lei estar vigente, ou como disse o Supremo anos depois, da lei ter eficácia e retroagir, contemplando fatos geradores que ocorreram no ano calendário anterior. Portanto, uma súmula muito problemática. Para que você tenha uma ideia, a própria ESAF, quando ainda elaborava a prova para o concurso da Receita Federal, ela desprezava essa lei. Ou melhor, desprezava essa súmula 584. Tem questão de prova em que ela colocou uma tabela que era vigente e colocou uma nova tabela com as alíquotas, com alíquotas novas. Essa nova tabela teria vindo numa lei que ficou vigente no ano da declaração, com base na súmula aplicaríamos ela, mas com base no gabarito, a resposta correta vinha da aplicação da tabela anterior. Ou seja, da tabela efetivamente vigente durante o ano calendário, e não da tabela que só veio a ter vigência no ano da declaração. A própria ESAF tratando isso dessa forma no seu gabarito. A própria Receita Federal, quando promove aumentos, ela não observa essa súmula. Então, se a Receita Federal, se a lei majorar o imposto de renda, e isso entrar em vigor, como diz a súmula, ou ter eficácia, como diz o próprio Supremo, em janeiro, beleza, esse aumento vai ser aplicado a todo aquele ano calendário e, portanto, não vai retroagir para alcançar o ano calendário anterior, porque o ano calendário anterior é exatamente aquele a que se refere à declaração daquele ano seguinte. Ok? Então, a própria Receita Federal não observa a súmula 584. E aqui nós temos, eu coloquei uma posição do Supremo posterior àquela súmula, em que ele, de certa forma, até rebate aquela súmula, quando ele diz que é inconstitucional a aplicação retroativa
de lei que majora a alíquota incidente sobre o lucro. Repare que aqui a questão era sobre a contribuição social sobre o lucro líquido, mas que é uma situação análoga ao imposto de renda. Sobre o lucro proveniente de operações incentivadas ocorridas no passado, ainda que no mesmo ano base, tendo em vista que o fato gerador se consolida e por aí vai. Então, com essa decisão de 2015 do Supremo, ele, de certa forma, assegura que uma lei tributária que instituiu ou majorou não pode retroagir. E numa situação envolvendo a CSLL, contribuição sobre o lucro líquido, uma situação análoga à do imposto de renda. Fechou? Vou aproveitar essa abordagem aqui para fechar esse bloco. No próximo bloco, mais considerações ainda no âmbito da Constituição Federal. Depois passaremos para o Código Tributário Nacional. Forte abraço e até lá.